Zacarias e o esforço em alimentar a esperança. Zacarias, um dos mensageiros do Senhor, teve seu trabalho realizado em meio às atividades de reconstrução de Judá e Jerusalém, por volta de 520 a.C. A missão de Zacarias era encorajar o povo de Judá para que reconstruísse o templo e também retomasse sua missão espiritual em meio aos povos pagãos. Muitos de nós têm aquela ideia de que o trabalho de testemunho foi apenas para a igreja no Novo Testamento. Não, no Antigo Testamento também. A diferença é que no Novo Testamento a igreja era daqueles que saíam, e no Antigo Testamento o povo de Deus era daqueles que traziam os outros para a religião judaica. E aí, qual era a parte complicada aqui? Como o povo de Deus vai atrair os povos se nem o povo de Deus leva a sério as coisas de Deus? Como o teu vizinho vai acreditar que Deus recebe oração se você, que é vizinho dele, não vai para a reunião de oração? Não vou nem falar do cara a assistir você orando, né? Porque, por exemplo, lá em casa, de vez em quando, do nada, Roberlan vai, dobra o joelho na cama e fica assim: papai do céu, muito obrigado, abençoa o papai, abençoa a mamãe. E aí quando eu falo assim, vamos orar? Ora não! Ou seja, quando ele quer, ele vai lá, dobra o joelho e ora. Mas quando eu falo assim, vamos orar? Ora não! Né? Abençoa o papai não. Então, mais ou menos assim. E nesse caso, a minha cunhada que ficou escandalizada, né? Porque ela pensou com a cabeça dela a resposta dele. Aí nisso, vamos cantar um louvor? Cantar louvor não! Entendeu? Mas quando ele cisma, ele começa a cantar. E aí, a respeito desse assunto, com meu filho, tudo bem, eu vou estar ali orando para ele me ver orar. Mas agora, meu vizinho não me vê orando. Agora, ele me vê deixando de ir para o culto de oração para ficar conversando com ele no portão. E aí? Claro que eu faço votos, eu profetizo, eu declaro, eu determino com um soquinho na mão, se você quiser, né? Libero bons fluidos e boas energias sobre você, mas assim, eu desejo de toda a minha alma que você não tenha experiência de passar para ir para o culto, né? E encontrar, né, o seu irmão, membro da sua igreja, conversando com o vizinho no portão de casa, tendo culto de oração, entende? E assim, a gente, por exemplo, claro, se o irmão está doente, ele tem dificuldade para andar, a gente até entende, não é disso que eu estou dizendo, porque às vezes, quem era para se sentir culpado não sente, e quem era para não se sentir culpado, se sente culpado com o que eu estou falando. É que nem quando eu implico com quem vai de chinelo para a igreja, aí o cara que não tem sapato, esse se sente mal, e o cara que tem sapato para ir para o shopping, esse mesmo não está nem aí porque eu falei. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar, né? Que às vezes você fala um negócio, quem era para não se sentir, se sente, né? Então, e palavra é um negócio que não volta. Então eu tive tempo agora de lembrar aqui. Aí, quanto a essa questão, a gente verifica, né, que ele tem um trabalho realizado em meias atividades de reconstrução, e ele quer encorajar o povo para que reconstrua o templo e também retome sua missão espiritual em meio aos povos pagãos, certo? E quanto à questão das visões que ele tinha, a primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 6, constitui-se de uma lista de 8 visões que foram apresentadas ao profeta bem no começo do seu trabalho profético. E ele vai tendo aquelas visões, e ele mesmo não sabe algumas coisas e pergunta para o anjo. Ele está vendo, mas ele fala assim: o que é isso aqui? Né? E as explicações histórico-escatológicas de Zacarias, no capítulo 8, o profeta tratou da importância religiosa que Jerusalém estabeleceria para todas as nações em um futuro escatológico, referente aos últimos dias. Israel será o centro religioso para todas as gentes. Nessa realidade aqui, a gente vê, por exemplo, o advento de Cristo. Porque, querendo ou não, Jesus, Jerusalém, Israel alcançou o mundo. Além disso, a gente tem, por exemplo, Jerusalém como um sinal dos últimos dias.
Sem falar, eu não sei por que cargas d'água, que tanto que a gente consegue ter ódio de Jerusalém, né? Por exemplo, o homem-bomba é um tadinho, mas o soldado israelense é perigoso. Então, os povos árabes, tudo de boa, mas o povo de Israel é meio que quase que o inimigo, certo? Então, são situações que podem fazer a gente pensar um pouquinho a respeito. Não entro no mérito de defender Israel, nem de atacar, mas de perceber esse olhar, que eu não vejo em relação a outras nações. A gente, por exemplo, vai perceber que Zacarias, ele vê inclusive a cidade cercada como que por um muro de fogo. Aquela ideia de que, olha, Deus será o muro do seu próprio povo. Deus tem proteção para o seu povo. E meio que assim, olha, vamos avante, vamos à luta, continuemos, Deus está com a gente, vai fluir. Ou, pegando a música, né? Deus me mandou te dizer que vai acontecer, certo? Então, hoje pode parecer que não. Você hoje bebeu água amarga, você pensa que só vai ter água amarga daqui por diante, começa a murmurar. Só que Deus tem água doce no próximo capítulo. Então, assim, Zacarias, ele é desse cara. Enquanto Ageu já é mais contundente. Ageu, ei, vamos tomar vergonha na cara? Vamos acabar com essa palhaçada aí? Entende? É bagunça isso aqui? Zacarias já é daquele que, olha, Deus está dizendo que isso vai passar. Deus está dizendo que isso vai mudar. Deus vai fazer uma reviravolta nesse contexto aqui. Ou seja, eu e você precisamos de tudo isso. Precisamos da chamada e precisamos do incentivo. Precisamos do puxão de orelha e precisamos do empurrão.